Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que ficou conhecido como o caso do ônibus 174. Ele aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 2000 e quem cometeu esse crime foi um homem chamado Sandro Barbosa do Nascimento. O Sandro nasceu no dia 7 de julho de 1978 em São Gonçalo, que é um município que fica mais ou menos próximo à capital do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro, fica a uns 25 quilômetros. O pai do Sandro nunca foi presente. Algumas fontes dizem que ele abandonou a mãe quando descobriu sobre a gravidez. Então, desde pequeno, ele vivia com a mãe, numa situação bem precária, até que quando o Sandro tinha mais ou menos 8 anos de idade, a mãe dele foi morta a facadas na sua frente e depois disso ele precisou ir morar com uma tia. Ele era uma criança extremamente introvertida, arisca, que não fazia amizade com outras crianças e além disso ele tinha bastante dificuldade de aprender na escola e não sabia nem ler e nem escrever. Ele acabou desistindo de ir para a escola e fugiu da casa da tia, onde ele foi para aula e não voltou mais, e passou a viver nas ruas com outras crianças órfãs e recebeu o apelido de Mancha. Ninguém sabia sobre o passado do Sandro, ele geralmente não comentava muito, e ele só dizia que não tinha família e por isso ele tinha ido morar nas ruas. Infelizmente, ele acabou se tornando dependente químico e cometia assaltos para sustentar esse vício, o que acabou fazendo com que ele fosse enviado para instituições para jovens delinquentes diversas vezes durante a adolescência. O Sandro também frequentava a Igreja da Candelária, que ficava no centro do Rio de Janeiro, porque no local era oferecido abrigo e comida para pessoas em situação de rua. No dia 23 de julho de 1993, era mais um dia comum, o Sandro tinha ido até a igreja para receber alimentação e também um local para dormir, e tinha um grupo grande de meninos lá, de mais ou menos 40 pessoas. Tudo estava normal, eles foram dormir e no meio da madrugada 2 carros pararam na frente da igreja e começaram a efetuar disparos na direção dos meninos. As vítimas tinham entre 11 e 19 anos e foram pegas totalmente de surpresa, eles não tiveram nem tempo de reagir. Alguns morreram dormindo. Como eu disse, era um grupo de aproximadamente 40 pessoas e 8 meninos foram mortos naquele dia. Mas o Sandro sobreviveu e não ficou ferido. Porém, ele assistiu os amigos, que ele chamava de irmãozinhos, serem assassinados na sua frente. Esse crime ficou conhecido como Chacina da Candelária e ele aconteceu porque no dia anterior a polícia tinha feito uma abordagem de 2 meninos desse grupo e os amigos, querendo ajudá-los, começaram a jogar pedras na direção dos oficiais e da viatura e acabaram quebrando o vidro do carro. Esses assassinatos, então, seriam uma forma de vingança da polícia. Algumas fontes também dizem que isso aconteceu porque muitos desses meninos estavam envolvidos com tráfico e era uma forma de retaliação da polícia. Eles eram como um esquadrão de morte dos traficantes. Aquilo se tornou mais um trauma para o Sandro, que já tinha testemunhado a mãe morrer quando ele era muito jovem. Então é provável que isso tenha contribuído para o que viria a acontecer mais tarde com o ônibus 174 e também pelo que ele disse durante o decorrer do sequestro. No dia 12 de junho de 2000, quando o Sandro tinha 21 anos, eram mais ou menos 2 horas da tarde, uma segunda-feira, e ele fez sinal para um ônibus da linha 174, subiu ali na altura do Jardim Botânico e rendeu o motorista e os passageiros com uma arma calibre 38. Especula-se que ele estava drogado nesse dia, porque ele era viciado em cocaína, mas ele estava calmo até aquele momento, então ele mandou o motorista seguir viagem, pulou a catraca e sentou em um dos bancos próximo à janela. As pessoas que estavam no ponto de ônibus viram o que aconteceu e avisaram a polícia. Algumas fontes dizem que foram os próprios passageiros que fizeram sinal para uma viatura que estava passando pela rua naquele momento, mas fato é que a polícia ficou sabendo e logo fez o ônibus encostar. Quando o ônibus foi parado pela viatura, o Sandro, que estava calmo até aquele momento, se viu numa situação complicada, numa sinuca de bico. Nesse momento,
momento que o ônibus parou, o motorista, o cobrador e alguns passageiros conseguiram escapar, mas o Sandro fez 11 reféns e as outras pessoas ficaram presas ali dentro do ônibus com ele. Nesse momento que começou o verdadeiro desespero das pessoas que estavam ali dentro do veículo. Foram chegando mais e mais viaturas lá e a imprensa de alguma forma ficou sabendo rapidamente do sequestro e então começaram a chegar fotógrafos, jornalistas, carros de emissoras e muitos curiosos, pessoas que moravam ali na região ou pessoas que estavam passando pelo local e queriam ver o que estava acontecendo. E isso mostra como a ação policial foi mal planejada e mal executada naquele momento, porque essas pessoas podiam chegar próximas ao ônibus, a polícia não estava delimitando, e a qualquer momento o Sandro podia partir para cima de alguém ou atirar na direção desses repórteres e dessas pessoas curiosas e podia acabar matando alguém inocente. O humor dele se alternava entre extrema irritação com aquele circo que se formou, ele gritava com os policiais e com os repórteres, ele chegou a atirar em direção ao vidro para assustá-los, e em momentos de arrogância, de soberba, que ele parecia gostar da atenção, no qual ele gritava o nome dele e trazia reféns para a janela, exibia eles para os repórteres e mandava as pessoas parecerem apavoradas e gritarem. Ele também disse para todos os presentes nesse momento que ele estava presente na chacina da Candelária, disse que os irmãozinhos dele foram mortos, então isso reforça que provavelmente esse foi um dos motivos que levou ele a tomar essa atitude e fazer esse sequestro. Depois de algumas horas, o Sandro libertou o primeiro refém, um homem chamado William, e ficaram apenas mulheres dentro do ônibus. Várias pessoas foram rendidas ao longo da tarde e exibidas pelo Sandro nas janelas como uma forma de ameaça para a polícia. Inclusive ele fez uma das mulheres escrever mensagens com batom que diziam coisas do tipo: ele vai matar geral às 6 horas e ele tem um pacto com o diabo. Depois de obrigá-la a escrever essas mensagens, o Sandro cobriu essa mulher com algo que parecia um lençol ou uma toalha e ele disse que ia contar até 100 e quando terminasse a contagem ele ia matá-la. Todos ficaram extremamente tensos com isso, principalmente a refém. Então, quando ele terminou a contagem, ele a jogou no chão e, para intimidar a polícia, ele fingiu que atirou nela. Todos acreditaram que a mulher realmente tinha sido baleada e toda aquela situação estava sendo transmitida ao vivo por diversas emissoras, o que acabou irritando novamente o Sandro. Apesar disso, algum tempo depois, ele libertou mais uma refém, uma mulher de aproximadamente 40 anos que começou a passar mal e teve um derrame por causa do estresse da situação. Ele tentava negociar com a polícia para finalizar o sequestro e exigia que fosse entregue a ele uma granada, dinheiro e um carro para que ele fugisse do local do crime. Os policiais não cederam às exigências do Sandro e ele viu que aquilo não poderia durar para sempre e uma hora ou outra ele teria que descer do ônibus. Às 18h50, quase 5 horas depois do início do sequestro, ele agarrou uma passageira chamada Geisa Gonçalves e desceu do ônibus usando a mulher como escudo humano. A Geisa era professora de crianças carentes na favela da Rocinha e na época do crime ela estava grávida de 2 meses. No momento em que eles desceram, um policial de 27 anos, recém-formado no BOPE, chamado Marcelo Oliveira dos Santos, se aproximou com um rifle apontado para a cabeça dele, com a intenção de dar um único tiro e matá-lo imediatamente. Porém, ele errou o tiro, não pegou no Sandro, mas sim de raspão na Geisa. Só que aquilo assustou o Sandro. E como ele estava com a arma na mão, apontada para as costas da Geisa, ele disparou 3 vezes contra ela, a queima-roupa ali bem próximo, e ela acabou falecendo no local. O Sandro foi imobilizado, ele não estava ferido e foi levado até a viatura, mas foi morto momentos depois pelos próprios policiais por asfixia. Os 3 policiais envolvidos que mataram o Sandro foram inocentados pelo júri popular por 4 votos a 3. Esse caso acabou se tornando um divisor de águas para a polícia quando os crimes envolvem reféns. Os agentes não estavam preparados para lidar com uma situação tão complexa na época do sequestro do ônibus 174, o que acabou fazendo com que aquilo evoluísse para um circo, atraísse muitas pessoas para lá. Eles não sabiam muito bem como negociar com o sequestrador, então isso colocou em risco a vida das pessoas, dos reféns e das pessoas que estavam lá, e acabou resultando na morte da Geisa.
O sistema de abordagem aos criminosos foi reformulado e os negociadores recebem um treinamento especial. Em 2010, houve uma situação bem complicada que uma quadrilha invadiu um hotel em São Gonçalo e fez 31 reféns. Porém, diferentemente do caso do ônibus 174, nesse dia os policiais conseguiram convencer os criminosos em menos de 50 minutos a desistirem daquela ação, entregarem as armas e se entregarem para a polícia. A ação foi muito rápida, muito eficiente e ninguém ficou ferido. Em 2011 também teve outro sequestro de ônibus e a situação foi resolvida em mais ou menos 1 hora. E mais recentemente, em 2019, teve outro sequestro de ônibus na ponte Rio-Niterói que repercutiu bastante. Foram 3 horas mais ou menos de negociações até que o sequestrador desceu do ônibus. Nesse momento ele não estava com nenhum refém como escudo humano e um atirador de elite posicionado à distância conseguiu atirar nele, que morreu na hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se você puder, se inscreve aqui no canal porque no mês de novembro eu tô fazendo um especial só com casos brasileiros. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, seja brasileiro ou seja gringo, deixa pra mim aqui nos comentários. Eu vejo vocês em breve. Tchau!